Graça e paz, igreja. Amém. Graças a Deus, mais uma noite que estamos aqui para juntos louvarmos e adorarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Ele nos fez novas criaturas para estarmos aqui adorando a Ele, o Deus bendito, o Senhor ao qual nós servimos. Graças a Deus, glória a Deus. Irmão, vamos abrir as Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8. Glória a Deus, graças a Deus. Capítulo 8 do livro de Romanos, a partir do versículo 1, que diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos para o versículo 7, que diz assim: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Até aqui. Qualquer coisa eu leio mais algum versículo. Graças a Deus. Então, amado irmão, amada igreja, uma nova vida debaixo da graça. Glória a Deus. Portanto, agora, quer dizer, nesse tempo presente, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estão em Cristo Jesus. Como é que nós estaremos em Cristo Jesus? Ele mesmo disse: se vós estiveres em mim e as minhas palavras em vós, se vós permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, logo é uma junção. É nós em Cristo e Cristo em nós, para que assim nós sejamos nova criatura, porque tudo se fez novo para aquele que confessa o nome de Jesus, crê no Evangelho do Senhor e tem uma vida transformada pelo poder do Espírito de Deus que habita em nós, pela palavra. Glória a Deus. Então, agora, nesse tempo presente, nós estamos nele porque nós estamos em obediência, em temor. Somos gratos, reconhecemos, cantamos louvores, entregamos nossa vida a Ele, para que Ele seja quem dirija o nosso ser, o nosso coração, a nossa vida. E Ele colocou em nossos lábios um novo cântico, porque somos novas criaturas. Glória a Deus. Para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. Logo, segundo a carne, quer dizer, a velha criatura. A carne fala da velha criatura. Nós não andamos mais pela velha criatura, porque nós fomos gerados de novo e temos uma mente renovada, a mente do Espírito. Para que assim nós andamos não mais por vista, não mais pela carne, pelos ditames do nosso ser, mas pelo Espírito de Deus que habita em nós, o Espírito Santo do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andar segundo o Espírito é andar, é como está escrito lá em João 3, versículo 6, se não me foge a memória. É como o vento. Assim como a gente sente o vento, mas não vê. Assim somos nós. Nós não vemos o Espírito, não vemos Jesus, mas cremos. Então somos como o vento, levados pelo Espírito, guiados pelo Espírito, transformado pelo poder do Senhor Jesus, pelo Espírito do Senhor que em nós habita, para que assim a velha criatura não mais seja pela qual nós vivamos, mas sim pelo o novo ser gerado, a nova criatura espiritual gerada por Deus, o nosso interior renovado, novas criaturas. Glória a Deus, louvado seja teu nome, Senhor. Assim, porque a lei do Espírito de vida, a lei do Espírito, o Espírito do Senhor Jesus que habita em nós, nos leva a nos ligarmos em Deus, nos conectar em Deus, nos torna, nos reconciliou com Deus, para nós termos a vida de comunhão com Deus, para que assim o Espírito de Cristo habite em nós, pela palavra, pelo nosso viver do dia a dia, em nossos
ações em nossos... no decorrer dos nossos dias, segundo o nosso viver, não mais como uma velha criatura, mas sim pelo novo ser que foi gerado. Então, amado, para ver o quanto Deus é bom, o quanto Deus nos ama, nos gerar. Porque quando nós nascemos, fomos gerados, nascimento dos nossos pais, mas Cristo nos gerou novas criaturas. Ele nos fez de novo, nova criatura. O poder da palavra, para que assim o Espírito habite em nós. Então, meus irmãos, é maravilhoso a gente saber ter essa convicção no nosso coração, quem nós éramos e quem nós somos hoje. Novas criaturas. Não mais vivemos pela nossa natureza humana, carnal, mas pela nova criatura que foi gerada, pelo poder da palavra, o Espírito Santo habitar em nós. Glória a Deus, louvado seja teu nome, Senhor Jesus. Diz assim, porquanto o que era impossível a lei, quer dizer, a lei mostrava o pecado, o erro, mas não salvava. A lei não salvava, porque a lei só serve para mostrar que a pessoa está pecado, que a pessoa está no pecado, que a pessoa está errada, né? Mas ela estava enferma. Por que a lei estava enferma? Porque a carne, o nosso ser, não tinha capacidade de cumprirmos a lei. Porque o ser humano, o pecado do ser humano, por causa da queda, então ele é totalmente submisso. A carne, a própria palavra diz, a carne não pode ser sujeita a Deus. Carne é carne. Carne é carne. Carne só deseja coisas da carne, alimento que alimenta a carne, né? O pão, o leite, o bolo, os alimentos da carne que satisfaz, fica a barriguinha cheia, bem nutrida, mas e o espírito vazio. O espírito é vazio, né? Nós não tínhamos, né? Hoje, como nós temos essa renovação de espírito. Nós éramos pessoas que, espiritualmente falando, éramos mortas. Nos alimentava bem, satisfazia nossa barriguinha, mas espiritualmente estava morto, porque a lei só identificava, mas não tinha poder para nos salvar. Mas Deus enviando o seu Filho na semelhança da carne do pecado. Jesus veio na semelhança da carne do pecado, quer dizer, na semelhança do homem, né? Para sobre aquela carne levar o nosso pecado. Então, amado irmão, amada igreja, o valor que nós temos é o valor de Cristo em nós. Porque quando Deus olha para mim, para você, para cada um de nós, Ele não vê aquelas velhas criaturas. Ele olha pelo que o Senhor Jesus fez nas nossas vidas. Ele vê e sabe se os nossos corações estão verdadeiramente firmados em Cristo. Eles estão firmados em Cristo em nossos corações? Eu não sei do de vocês, nem vocês do meu, mas Deus sim. Deus sabe né, de todas as coisas, então Ele vê, Ele sabe. Então, por nós sermos assim, vivermos uma vida de obediência pelo sacrifício do Senhor Jesus, então nós fomos gerados para que assim nós sejamos novas criaturas. Ele, na carne do pecado, desfez o pecado. Quer dizer, o pecado que estava sobre nós foi colocado sobre Jesus para Ele morrer no madeiro. O justo pelos injustos, né? O santo pelo pecador. E glória a Deus que Ele nos fez novas criaturas. E assim, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. A justiça da lei, porque quem estava na lei não cumpria a lei. Mas por incrível que pareça, nós que estamos na graça cumprimos a lei. Porque nós não matamos, nós não roubamos, não fazemos coisas erradas. É que a lei condenava. Porque a lei da graça em nós, a lei do Espírito, Ele nos conscientiza do certo e do que é errado. Então, nós não fazemos o que é errado, no sentido de absurdo, né? Porque nós não somos perfeitos. A imperfeição, eu não canso de falar isso, que nós somos imperfeitos, porque nós somos imperfeitos. Mas a lei do Espírito conscientiza nós aquilo que traz condenação, aquilo que nos levaria a distanciar de Deus, a nos separar de Deus. Com as nossas falhas, com os nossos erros, mas nós nos corrigimos dia a dia, porque nós estamos inacabados e somos imperfeitos, e Deus, dia a dia, estamos sendo transformados pelo poder da palavra, pelo Espírito Santo de Deus que em nós habita. Graças a Deus, louvado seja teu nome, Senhor. Diz assim, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne. Quer dizer, quando nós não praticamos as obras da carne, estamos sendo justificados pelo Espírito, porque nós passamos a andar de acordo com aquilo que o Espírito de Deus
né, fala ao nosso coração. É o que o Senhor disse, que viria um dia, ele disse lá em Jeremias, ele disse lá em Ezequiel, no livro de Ezequiel, que viria um dia que ele fazia um novo concerto, não mais na letra, mas no espírito, porque ele colocaria o seu próprio espírito dentro do ser humano, para que assim o ser humano pudesse cumprir a vontade de Deus, não andar mais nos erros, não andar mais no engano, não andar mais na vontade da carne, mas andar segundo o Espírito. E Deus, Jesus fez isso por nós. O Espírito de Deus habita em nós através do sacrifício do Senhor Jesus. E hoje, graças a Deus, somos nova criatura. E o Espírito daquele que morreu e ressuscitou por nós, habita em nós. Glória a Deus. Então, irmãos, isso é algo muito grandioso, que nos alegra, que nos dá uma imensa satisfação em nosso ser. Nós sabemos que pequenos e falhos como somos, e Deus nos ama ao ponto de Ele nos fazer capazes do seu Espírito habitar em nós. O Espírito Santo de Deus habitar em nós. Não ser comum, não ser pequeno, não ser tão falho como nós somos. Mas temos um valor para Deus. Se tão somente nós estivermos em Cristo. Se tão somente nós estivermos em obediência. Se tão somente nós continuamente seguirmos com esse propósito no coração. Reconhecendo o que Jesus fez e faz por nós, e nos dedicando a Ele, permitindo que o Espírito de Deus habite em nós, que transforme o nosso ser, e que a cada dia Ele gere em nós, porque a cada despertar, cada manhã, olha, o dia de ontem, hoje agora é noite, né? Amanhã vai amanhecer um novo dia. Então, a fé de hoje, a vida de nós, tem um valor muito grande. O passado ficou para trás, que estamos em Cristo Jesus. Mas lembrar que cada manhã nós temos que ser renovados. Cada manhã nós precisamos abrir os nossos olhos, nos conscientizar que a noite passou, o dia chegou, e que nós precisamos ter uma vida de entendimento, de buscar a Deus, de ver que hoje é hoje que eu preciso estar de uma maneira que seja aceitável ao meu Deus, que os meus atos, as minhas ações e os meus pensamentos, tudo que eu fizer esteja de acordo com a vontade de Deus, para que assim, se o Senhor voltar no piscar de olho, que é essa a esperança da igreja, Ele voltar no piscar de olho, e mesmo nós somos como uma lamparina, uma luz acesa. Nós sabemos, né? Até quando? Só Deus sabe o tempo de nossa vida aqui na terra. Então, é muito glorioso, irmão, a gente ter essa percepção. O Espírito de Deus habita em mim. Irmão, quando eu medito nisso, é tremendo, irmão. Eu choro demais, porque eu sou muito comum, eu sempre fui muito comum. Todos nós somos comuns, mas eu me senti muito comum, sempre eu me senti muito comum, muito, sabe? E Deus, o seu Espírito, Ele permitir que Ele habite em mim, que Ele me transforme, que eu seja casa dEle, morada dEle, habitação dEle. É tremendo, irmão. Nós pensar nisso, nós meditar nisso e nós entendermos. Nós entendemos que não é luta, não é tribulação, não é falha nossa, porque quando nós falamos não é proposital, porque se fosse de propósito também, nós estávamos riscados, estávamos totalmente fora dos padrões. Não é de propósito que nós falamos, não é de propósito que nós erramos, de maneira nenhuma. E Deus sabe dos nossos corações. Porque se fosse assim, nós seríamos hipócritas, falsos e mentirosos. Mas graças a Deus, que Ele a cada dia tem renovado a sua igreja, cada dia tem nos sustentado, tem nos dado nova vida, tem gerado de nós a fé e tem mantido essa chama acesa do nosso coração, a chama do Espírito de Deus. Uma certeza que nós temos, que se com Ele aqui vivermos e padecer, mas com Ele vamos reinar. É promessa viva, é uma promessa viva. Jesus ressuscitou, nos dando essa garantia de que aquele que Ele prometeu à sua igreja, Ele vai cumprir, Ele está cumprindo e Ele vai voltar para nos buscar. Oh, glória a Deus, graças a Deus, amada igreja. Diz assim, aqui no versículo 7, diz assim: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. A nossa carne é que nem o próprio Jesus disse, lá em João 6, versículo 63, se não me engano, que a carne para nada aproveita. Por quê? Porque a carne vai para o pó da terra. Quem vai subir é o Espírito. Ainda que quando for na regeneração, quando for na ressurreição da vida, vamos ter um corpo sim, mas vai ser um corpo glorificado, não mais um corpo doente, falho, fraco, né? Então a carne vai para o pó da terra, então a carne não aproveita. E a gente ouvindo assim, dá para pensar, mas como é que pode o Senhor dizer que a carne não presta? Quem já viu, eu sou servo do Senhor. Sim, nós somos servos, mas o que o Senhor está querendo dizer é que a carne não é da incorrupção, não.
porque é o Espírito, nós somos santificados pelo Espírito. Pelo Espírito, sim, aí nós nos santificamos para que a nossa carne seja santificada, porque somos morada, habitação de Deus, do Espírito de Deus. Aí esse corpinhozinho que perecível, que envelhece, né? Aí sim, ele tem valor pelo que está dentro, pelo Espírito que habita dentro. Aí transborda para fora, aí nós nos corrigimos, deixamos as velhas práticas e somos nova criatura. Então temos valor, somos templo e morada do Espírito de Deus. Oh, glória a Deus. Então, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus. O corpo físico não é sujeito à lei de Deus, ele deteriora, envelhece, como eu falei. Não pode ser, né? Mas louvado seja Deus. Aí no versículo 8 diz assim: porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nem que nós quiséssemos, estando na carne, mas o Espírito habitando sim, dentro desse corpo, aí faz uma diferença. Aí as ações são diferentes. Aí são agradáveis a Deus. Aí somos como ofertas, com incenso suave às narinas do nosso Deus. Quando nós nos curvamos a Ele, muitas vezes, quando em outras situações nós reagiríamos totalmente diferente, nós, por causa do amor de Cristo, do que Ele fez, nós nos submetemos a Ele, nós passamos humilhações, tristeza, dores, mas nós não reagimos mais como uma velha criatura, porque o nosso coração, o nosso ser foi transformado. O Espírito daquele que vivificou a Cristo vivificou o nosso ser, para que assim o Espírito dele habite dentro de nós e nós somos novas criaturas. Nosso coração não é mais rancoroso, não é mais má, perverso. Nós não temos mais prazer em ver quando alguém fazer uma raiva a gente quer revidar, achar bom. Como queria, deixa estar, você me paga. Hoje é totalmente diferente. Assim como Jesus, quando ele era humilhado, quando ele era escarnecido, ele dizia: Pai, perdoa, não sabe o que fazem. Hoje nós estamos nessa situação. Aí alguém pode dizer: pois irmão, eu não sou assim não. É não? Pois vamos cuidar em ser, minha filha, vamos cuidar em ser, meu filho, porque nós precisamos mudar essa naturezazinha carnal, e para mudar, Jesus é quem muda, mas é necessário nós reconhecer. Por isso eu não canso de, nas minhas orações, eu peço sempre ao Senhor: Senhor, me faz mansa e humilde, como manso e humilde é o seu coração. Eu peço desde o dia que eu aceitei Jesus, porque a carne da gente, a gente sabe que se nós não vigiar, se o Espírito Santo de Deus não estiver ali conosco, nos fortalecendo, nós não temos condição de sermos melhorados. Mas glória a Deus, louvado seja Deus, que a gente se quebranta na presença do Senhor, porque o que Deus faz por nós, irmão, é muito maravilhoso. Hoje nós temos essa percepção, e quando nós olhamos, eu gosto muito de meditar e olhar para outra fase da minha vida, olhar para as situações do mundo. Aí eu não julgo, às vezes a pessoa, mas se fica assim horrorizado, eu não me horrorizo mais. Eu entendo que ali há um mal por trás, como havia na minha vida, e que se Deus não tem usado de compaixão, de misericórdia para comigo, eu estaria na mesma situação que aquela pessoa está hoje. Então é assim, o nosso ser não tem mais aquela rancor de se regozijar quando a pessoa faz uma coisa que a gente tinha raiva. Hoje não, a gente sente tristeza, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, e hoje nós sabemos o valor que nós temos para Deus, porque mesmo nós sendo, como eu já falei, a carnezinha, assim, que é um dia, temos uma promessa viva, que seremos tal qual é o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, um corpo glorificado, um corpo que não está sujeito ao tempo e ao espaço, onde nós não temos nem memória do passado. Olha como Deus é tremendo, nós não vamos lembrar do que nós éramos antes, porque Deus não vai querer, porque ainda que nesse tempo presente, nós temos consciência que estamos na carne, né? Habitamos no corpo, tudo perfeitinho, nós sabemos, né, das imperfeições, temos consciência disso, mas Deus não vai querer que na glória nós vamos se lembrar disso, não. Então Ele vai nos dar não vamos lembrar de mais nada, não vamos lembrar do passado, de nada, nós vamos só ter uma vida com Cristo. É muito maravilhoso, num corpo que não está sujeito ao tempo, ao espaço, né? Mas é maravilhoso, irmão. Isso é muito grande, isso é muito maravilhoso. Eu não tenho palavras para expressar, porque o meu linguajar não dá. Mas é maravilhoso, então eu me alegro, eu choro. Ai, meu Deus, como é bom estar com Jesus para sempre, para sempre. Não sentir uma dorzinha numa unha, não sentir o cansaço do corpo, não sentir necessidade das coisas básicas para o alimento. Estar na presença do Deus verdadeiro, com Ele, reinando na glória. Um ser tão minúsculo como eu, nada sou, pois cinza. Ele se compadeceu
disse, é o seu amor nos alcançou, igreja. O amor de Cristo, um amor incomparável. É o amor de Cristo. É tão grande o amor de Cristo que nos faz sentir valorizados. A gente sente que tem um valor, a gente sabe que a gente tem valor, que o nosso irmão tem valor. O nosso irmão em Cristo, ele tem valor. Que até aquela pessoa que está no mundo tem valor para Deus. Porque até ele fechar os olhos, ele tem chance de ser salvo. Porque cabe a Deus o dia da partida de cada um. E só Ele conhece aqueles que vão crer no Evangelho do Senhor Jesus. Então é algo muito glorioso, irmão. Eu sou muito choro. Eu sou muito choro. Glória a Deus, louvado seja Deus. Diz assim: porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí aqui no 9 diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Glória a Deus. Então nós não estamos mais na carne, mas no Espírito. Glória a Deus. Aí ele diz assim: se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Porque cada um tem consciência, cada um, Deus sabe, mas nós também, né? Se nós estamos realmente a cada dia nos dedicando, buscando esse Deus, permitindo Ele nos transformar, desejando e amando a volta do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Aí ele diz aqui no 13, no versículo 13 diz assim: porque se vivermos segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, vivereis. Então é pelo Espírito que nós vivificamos as obras do corpo. É pelo Espírito, né? O Espírito que faz com que as nossas obras no nosso corpo elas sejam mortificadas. Quer dizer, fazer morrer a velha natureza pecaminosa, a velha natureza carnal. É preciso fazer ela morrer. E a gente tem que ter essa consciência, porque é uma batalha. Quando a gente está em comunhão, na hora da comunhão, a gente se sente fortalecido. Mas no dia a dia, às vezes, pode surgir uma coisa e nós podemos nos inflamar. Então, é necessário nós estarmos sempre vigilantes, estarmos sempre buscando ao Senhor, estarmos sempre orando. Não é só orar, porque havia pessoa que diz assim: eu oro tanto e as coisas não mudam. Mas nós oramos. Será que nós fazemos aquilo que Deus diz na sua palavra? Sim, tem que orar. Porque quando nós oramos, falamos com Deus, nós estamos falando da nossa necessidade, estamos falando para tudo aquilo que diz respeito a nós. Mas e nós praticamos? Porque da boca para fora não tem nenhum valor. Então ninguém se embeleze de dizer assim: eu oro muito. Sim, temos que orar, mas orar e vigiar, praticar aquilo que a palavra diz, porque na oração a gente pede a ajuda do Senhor para Ele nos fortalecer, para Ele corrigir os nossos erros, entre aspas, se nós também buscar, porque nós buscamos a força dele para ser corrigido. Não é nós pela nossa grandeza, não é isso. É o Espírito de Deus que nos converte, nos convence e nós cedemos. Porque o amor do Senhor Jesus em nós nos faz sentir assim, nos faz sentir a necessidade de estar junto dEle, de buscar Ele, de falar com Ele. Quando a gente lê a palavra, é Ele falando conosco, é muito bom. Às vezes eu leio um monte de vezes a mesma palavra, eu leio, paro, vou lendo e vou parando, aí não me aguento, aí eu choro. Glória a Deus, louvado seja Deus. É assim: porque se viver segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificar as obras da carne, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Glória a Deus. E para ser guiado pelo Espírito, precisa ter essa consciência. Nós precisamos ter consciência e entender que para o Espírito de Deus ser guiado por Ele, precisa nós ceder a Ele, nós desejar, nós querer. Nós falarmos com o Senhor Jesus sobre aquilo, a nossa necessidade, aquilo que a gente vai passando, cada um tem suas causas, cada um tem, né? Nem sempre a minha necessidade é a de vocês, nem sempre a de vocês é a minha, enfim. Mas é preciso a gente ter essa comunhão com Ele, falar e ouvir a Ele. Porque, mas eu não ouço a voz. Não, você não vai ouvir a voz de Deus, não. A palavra que vai dizer como é que você pratica. E na pregação, quando nós estamos aqui, quando o nosso pastor prega, seja o nosso pastor, nossa pastora, fala conosco. Então, aquilo é para nos corrigir. É o amor de Deus. Ainda que algumas vezes a palavra não é muito agradável. A gente até se senta assim, é com eu isso, hein? É sim, mas quem está falando é o Espírito de Deus. A pessoa está sendo boca de Deus para falar aquilo que Deus quer
para nós, transformação, para que nós sejamos corrigidos pela palavra. Então, é com muito amor de Deus que nós recebemos aquilo que é pregado aqui no altar, porque nós temos consciência, eu acredito que toda a igreja tem, de que é Deus falando conosco. Porque quando nós vem para cá, eu costumo dizer, eu não vou para ouvir o homem, eu vou para ouvir a Deus. Eu não vou buscar o homem. É claro que é um prazer me encontrar com toda a igreja. Oh, glória, é maravilhoso. Mas eu sei que, assim como eu também, venho buscar a Deus, venho ouvir de Deus, dar o louvor a Deus, glória, e agradecer ao Senhor por todas as bênçãos. Então, não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Essa palavra, irmã, fortalece muito a gente, dá uma alegria muito grande, mexe muito com o Cezinha aqui dessa... cabelinho branco. Ah, meu Deus, é tremendo. Nenhuma condenação. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Está em ti, querido Senhor, cuja vida coberta está pelo sangue que meteu na cruz. É certo? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tentador, uma condenação. Amém, oh glória, glória a Deus, graças a Deus.